Para educar a garotada, muitos pais usam o famoso castigo. Mas será que resolve? Qual é a dose certa? Para falar sobre esse assunto com a gente, convidamos a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem, Lolli? Tudo bem, Elaine? Castigo resolve? Pois é, se ele for empregado da maneira correta, pode ser que resolva, pode ser que não, né? Isso depende sempre da conduta do adulto, que está, então, determinando corretamente ou não determinada ação da criança. Tem um tempo de castigo exato para cada idade da criança? Os artigos científicos da área da educação recomendam que o castigo certo é 1 minuto para cada ano de vida. Então, se a criança tem 3 anos, 3 minutos. Se a criança tem 12 anos, 12 minutos. Porque senão o castigo ele perde a razão de ser e ele acaba sendo um momento lúdico. A criança esquece que aquele momento é para ela ficar pensando no que ela fez de errado e começa a se distrair com o pé, com as mãos, fica pensando em coisas que não têm sentido, né, que não seriam relacionadas então ao que ela fez de errado, então por isso perde o sentido. Então por isso 1 minuto para cada ano de vida. O ideal é que se faça isso e sempre diga para a criança, olha, estou fazendo isso por causa disso, e você tem que pensar nisso, é isso que tem que ser falado? Então, quando a criança faz algo que você não goste, a gente fala assim que não pode gritar com a criança. Eu sei que em muitos momentos é difícil, porque às vezes a gente fica tão mais nervoso que ela, né? Uhum. Só que gritar com a criança perde também o sentido, porque a criança vai relacionar aquele grito a um descontrole seu. Então, ela vai fazer aquilo que você desaprova para ela te testar. Né? Então, sempre tenta se acalmar, conta até 10, leva a criança para um lugar mais tranquilo, que não tem aquilo que ela gosta, principalmente os desenhos, as músicas que ela mais gosta, né? E fala, olha, você vai ficar aqui 3 minutos para você pensar sobre o que você fez. Assim, a gente não fala dando risada, a gente não grita, a gente fala com a voz firme e normal, o mais normal que a gente consiga falar com a criança. Depois desses minutos que ela ficou de castigo ali, é recomendado que, dependendo da faixa etária, por exemplo, se a criança tem 5 anos para frente, que ela faça alguma coisa relacionada àquilo que ela fez de errado. Então, você pode pedir para ela, agora que você pensou, faça um desenho sobre aquilo que você fez de errado, então que você não pode mais fazer de errado. Se é um pouquinho maior, escreva agora uma frase sobre aquilo que você não pode fazer de errado. Porque quando a criança ela faz essas coisas que passa o lado psicológico para o papel, por exemplo, ela está assimilando melhor aquilo que você está falando para ela que é errado ela fazer. Agora, tem muitos pais que falam, não quero que você faça isso. Mas por quê? Por que não? Uhum. Isso vale ou não? Não, a gente precisa sempre dar o motivo correto, né? Então, é preciso sempre conversar com as crianças. Existem muitos adeptos hoje da área de não castigar. Então, sempre conversar com a criança, mostrando que está errado, né? Não punindo, porque muitas vezes a punição a gente não consegue cumprir. Você fala, olha, eu vou tirar a boneca que você não gosta, eu vou tirar você do desenho. Só que depois a criança chora, faz aquela birra e você não sabe o que fazer. Então, para não te estressar, você acaba dando de volta a boneca e colocando de novo a criança para assistir o desenho que ela gosta, né? Então, a gente precisa sempre ser firme aí no que é proposto no castigo. E quando mora junto com vó, ou às vezes tem mais gente morando junto, coitadinho, não faz isso. Isso é o pior. Esse é o pior, né? Porque a gente fala que os pais educam e os avós comprometem a educação dos filhos justamente por conta disso, né? Daí a gente acaba cedendo porque são autoridades também com os pais, os avós, não é? Então, por isso que fica um pouco complicado. Então, sempre assim, conversar com as pessoas que convivem junto, né, com a criança, explicar, olha, a educação depende, para ter uma educação de qualidade, depende de ter alguns momentos bem sérios com a criança, porque isso vai depender, então, a conduta depois social, né? Então, o castigo, ele é válido desde que se faça bem feito, né? E desde que a gente mostre para a criança aquilo que nós estamos fazendo, que sirva para o bem dela, né? Para ela conviver em sociedade, para ela conviver com os amigos. É o que acontece, às vezes a gente fica falando sobre as batidinhas, né, das crianças, né? Porque dar uma palmada pode resolver. A palmada não é que ela resolve. Muitas pessoas que apanharam antigamente, quando a educação era, né, se levava mais em conta esse lado das palmadas aí, as pessoas elas se lembram das palmadas que levaram, mas não se lembram por que levaram. Não é? Então, as palmadas elas deixam aquele sentimento de raiva, o sentimento de medo, e as crianças podem repetir. Então, a gente sempre fala para os pais, nunca faça algo que você não queira que o seu filho repita. Então, se você não quer que o seu filho grite, não grite com ele. Se você não quer que o seu filho bata nos amigos, não bata no seu filho. E quando chega naquele ponto que às vezes
Eu imagino que possa acontecer em qualquer casa. A criança fala assim, eu vou fazer tal coisa. Não, não vai fazer por causa de... mas meu pai deixou. É preciso ter uma conversa entre os pais também, né? E é importante que a mãe não desautorize o pai e que o pai também não desautorize a mãe na frente da criança. Então, sempre converse longe das crianças, né? Que isso, eu combinei isso com ele, então vou fazer desse jeito, para não ter problema. Já está achar que o pai ou a mãe cedeu um pouquinho, depois, mais tarde, conversa, resolve. Combina como que deve ser feito das próximas vezes. E se alguém cedeu, né, também é bom conversar. E assim, sempre que for combinado alguma atitude, que se fortaleça os avós, né? Porque senão a criança vai fazer aquilo que você não quer que ela faça longe da sua presença, né? Então precisa controlar aí também. Agora, e quando está chegando na pré-adolescência? Que daí fica meio revoltado, tal, às vezes aumenta a birra, um outro tipo de birra, né? E aí muitos pais acabam falando, então vai ficar sem computador, sem videogame, sem isso. Esse tipo de castigo, como é que ele deve ser aplicado e ele funciona? Pois é, da mesma maneira para as crianças pequenas. Então a gente não pode falar assim, olha, vai ficar uma semana sem mexer no computador, sem assistir os seus vídeos e assim por diante, né? Aí a gente tem que perceber, tem que se ponderar aquilo que ele fez de bom. Aí se você percebe que fez alguma coisa muito boa, se comportou direito, se não fez aquilo que você pediu, você vai diminuindo, falando, olha, pelo seu bom comportamento, pela sua nota boa, porque você fez a tarefa, porque você ajudou seu irmão, então eu vou tirar um dia do seu castigo. Mas assim, sempre explicando por que está ficando de castigo, por que você tirou aquilo que ele gosta, e depois explica também se você revogou o castigo, por que foi revogado. E essa é uma idade em que o castigo pode ser até mais eficaz? Pode, porque eles entendem mais. Até os 2 anos de idade, a gente fala que não é, né? Assim, tem mães que colocam as crianças de até 2 anos de castigo e tudo, mas eles não entendem ainda. A criança, ela passa a entender o que é certo e o que é errado a partir dos 3 anos, isso se ela tiver um nível de entendimento bom. Tem crianças com 3 anos ainda que não falam, né? Então, não tem como você aplicar um castigo muito complexo para a criança dessa idade. Então, sempre de acordo ali com o nível de entendimento da criança. E aí o adolescente, então, é uma forma de você trabalhar melhor com ele. Com certeza. E assim, a gente pode fazer outros tipos de castigo para o adolescente. Trocas de coisa que ele não gosta de fazer. Por exemplo, fez uma coisa que você não gostou, você troca por ele fazer, então, alguma coisa que ele não gosta de fazer em função dele ter feito algo que te desagradou. Às vezes a gente percebe que dependendo da situação que está o adolescente, ele fica meio revoltado e a mãe manda fazer, no caso, uma coisa que ele não quer. Não, não vou fazer. Aí meio que não tem jeito, tem que ser tirando alguma coisa. Tem que ser tirando. E às vezes o tirar também pode deixar essa criança, né, que é criança ainda mais revoltada e achar que você está fazendo isso com ele porque você está nervoso. Então isso que a gente não pode deixar transparecer. Seja para a criança de 3 anos, seja para o adolescente de 15 anos, eu não posso deixar que transpareça que eu estou nervosa com ele. E que o castigo sou eu que estou determinando pelo meu momento de nervosismo com ele. Isso é difícil de passar, né? Então, por isso que a gente tem que contar até 10 ali, respirar, por mais que isso seja difícil, mas tentar fazer esse exercício, sabe? De não perder o controle. Mostrar que ele está sendo castigado porque ele fez algo errado. E outra coisa que a gente não pode fazer, Elaine, é assim, falar, olha, para criança pequena, você é muito feio por ter feito isso. Isso é feio, você é feio porque você fez isso. Não, você é burro porque você fez isso. Não. Isso é uma atitude feia. É feio bater no seu amigo. Não você minha irmã é dizer feio. que ele fez para o meu sobrinho que ele fez feiura. Você fez feiura, isso, né? Mas nunca falar, né, para a criança, você é feio, você é bobo, você não sei o quê, sabe? Nunca trazer o que ela fez de errado como se fosse uma qualidade dela. Então, sempre falar alguma coisa, desaprovar a ação, mas não a criança. E por falar nisso, só aproveitando o gancho, às vezes as pessoas têm mania de dizer assim, mas que burra que eu fui quando eu não fiz tal coisa. Perto da criança isso também não é legal, né? Né? Porque daí a criança, ela pega esse modelo de... As crianças imitam muito, né? Então, tudo que a gente fala perto das crianças, isso serve como modelo, serve como estímulo para ela repetir. E toda vez que a criança se auto-intitula burra, incapaz de fazer alguma coisa, isso acaba vindo para a vida real, né? E ela acaba não sabendo fazer mesmo aquilo que traz mais dificuldade, aquilo que demanda mais pensamento dela. No caso da criança, você falou que tem que falar para ela ficar lá sentadinha pensando no que ela fez. Isso. No caso do adolescente, está tirando alguma coisa. Só explica ou fala para pensar em alguma coisa também? Então, você pode falar para ele pensar, olha, você fez isso de errado, então por isso eu vou tirar isso. Agora você
pensa um pouco o que você poderia ter feito para não ter acontecido, para você não ter perdido seus dias de jogo, de computador, seus dias de vídeo. Então pensa sobre isso para que isso não se repita. Para que o próprio adolescente formule e grave o que ele deveria ter feito em vez do que ele fez. Isso mesmo, porque quando você fala para a pessoa refletir sobre aquilo que ela fez, você vai instigar ela a formar, então a se desenvolver o seu lado moral, né, o lado social. Então isso vai ser muito bom. Agora você deixar a criança de castigo, cortar algo que ela goste sem motivo aparente, ela não vai ter noção daquilo que você está fazendo e vai justamente pensar que você está pedindo para ela fazer, privando ela de fazer algo que ela goste por um momento seu de raiva, porque você está nervoso com ela e não é isso que a gente quer. Então ela precisa entender que ela fez alguma coisa errada, que não é que você está nervoso por isso que você está privando. Muitos filhos até, você está fazendo isso, você não gosta de mim, acaba usando essas artimanhas, meio que tentando virar o jogo, né? Isso, então quando acontecer isso, fala, olha, não tô, tanto que eu não estou gritando com você, tanto que eu não bati em você, eu estou querendo que você melhore, eu quero que você se desenvolva enquanto homem, enquanto mulher, né, se for um adolescente ali, e os adolescentes, eles gostam muito disso, de compará-los ao adulto. Então eu quero que você se torne um homem digno, eu quero que você se torne uma mulher que saiba, que consiga trabalhar com as outras pessoas, que não, né, que consiga formar uma família, assim por diante. É a solução. É. Obrigada mais uma vez pela sua participação.